Sabe o que mais me impressionava no tio Wallace? Era a bondade dele. Ele era uma pessoa extremamente boa. Ao insight, nichos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos em constelação e laços indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa. E aqui estamos nesta urbis paulus, poderes do Espírito. Esse gostar dele foi o que eu falei quando eu estava descrevendo ele dirigindo, essa bondade dele, esse jeito de ajudar. Ele não levantava a voz para nada, ele não brigava, ele não... Era impressionante, cara. É impressionante a bondade que esse homem tinha no coração. Que eu fiquei considerando ele assim como pai, sabe? Era tudo com ele. Tudo que precisava era com ele. Eu achei até que fosse mais de idade. Eu sempre imaginei que ele tivesse mais, assim. Mas daí nós ficamos muito amigos na adolescência. Eu que cuidava de tudo dele, né? Então, assim, tinha empregada que fazia tudo, que lavava, passava, mas eu ia lá no guarda-roupa dele, eu arrumava as roupas dele, que ele gostava muito. Então, as roupas por cor, seguia as roupas por cor, as calças nos tons degradê, as camisas. Então ele tinha, em 64, quando eu conheci, em 63, ele tinha 39 para 40, e eu 10 para 11. Então ele já tinha uma certa idade, né? Aí ele que começou a me orientar na escola, porque no último ano que a minha mãe estava muito doente, eu saí da escola, então eu fiquei atrasada nos estudos. Aí eu voltei a estudar e ele que me orientava em tudo. Fazia tarefa, me arrumou uma escrivaninha daquelas antigas, bonitas, assim, que tinha até o buraquinho do tinteiro. Eu me senti o máximo ali, né? E aí foi sempre assim, sempre ele me ajudando. Desde criança, depois pela adolescência, sempre me orientando. Então, a Texidal, ela era do meu pai, do tio Rafael Medina e do tio Sebastião. E o tio Wallace, quando ele era mocinho, ele trabalhou muitos anos na Texidal. Inclusive tem uma história interessante, porque eles eram atacadistas de pano, de tecido. Então chegavam aqueles caixotes enormes com tecido. E o tio Wallace teve a ideia de mandar fazer com esses caixotes umas caixinhas de sapato para dar para os engraxates. Porque tinha os engraxates que ficavam ali em frente do Clube Araraquarense e tal. E eles trabalhavam para ajudar a família. Aí o tio Wallace mandava fazer as caixinhas e chamava a gente, as meninas da família, para entregar, para a gente aprender a fazer caridade. Olha só. E aconteceu uma coisa tão interessante comigo, porque eu fui para São Paulo, morei anos em São Paulo e tal. Aí quando eu voltei para Araraquara, um dia eu fui à biblioteca pública. Quando eu cheguei lá, tinha um moço, um atendente lá da biblioteca, ele virou para mim e falou: "Você é a Sinira?" Eu falei: "Sou." "Por quê?" "Não, porque você, quando você era menina, você me deu uma caixinha de sapato e eu engraxei muitos anos sapato e ajudei a minha mãe, que era viúva." Eu até chorei, fiquei tão emocionada. Eu falei: "Como é que você sabe que fui eu que te dei?" Ele falou: "Porque na caixinha estava escrito Sinira." Eu falei: "Mas olha que coisa mais interessante." Às vezes você faz uma coisa que você não imagina o desdobramento daquilo. Então, quando eu dei a caixinha para ele, quando que eu podia imaginar
que ele ia usar essa caixinha para ajudar a mãe dele, que era viúva, pobre, e que um dia eu ia encontrar com ele e ele ia me contar isso. E o meu irmão trabalhava lá também, na gráfica. Ele estava sempre arrumando alguma coisa para alguém, né? Então ele arrumou com meu irmão, que assim, que a gente passou por madrasta, né? Então ele arrumou para poder, meu irmão morava lá no fundo, no Clarim. Morava lá, ele arrumou emprego, tudo lá. Então todos nós temos assim muita gratidão, né, por ele. Que ele cuidava da gente. Ele era uma pessoa especial, É, sem dúvida. sem dúvida. Uma inteligência ímpar. A gente se divertia muito naquela casa. Tinha bastante gente que vinha conversar, tinha festas, a gente cozinhava, a gente... e o Wallace era uma pessoa muito boa, o que às vezes era problemático. Não sei se o Zé Braz falou sobre isso. A casa dele estava sempre aberta para quem precisasse e para quem passasse pela cidade e que quisesse um lugar para dormir. E às vezes era problemático porque nem sempre eram gente que você queria na casa, né? E você queria que fosse embora, mas eles não iam mais. E o Wallace, deixa aí, coitadinho, não tem onde ficar ou não tem onde cair morto. Mas eu e o Zé Braz, acho que a gente conseguia um certo equilíbrio e manter a casa funcionando, né, de uma certa maneira. Mas sempre assim, sempre pronto para ajudar. Sempre pronto para ajudar. Uma coisa que eu lembro, assim, que toda vez que eu vou abrir um vidrinho de remédio, que tem aquele algodão lá dentro, eu lembro dele toda vez. Porque ele juntava aquele algodãozinho de dentro do vidro de remédio para dar para uma moça que fazia unha, para ela não precisar comprar algodão para tirar com acetona, para tirar esmalte. Então, quando eu via, tinha um saco assim dos vidros de remédio, ele juntava todo o algodão, não jogava fora, para a moça economizar, que estava fazendo unha para fora. Então, ele estava sempre pensando em alguém, sempre ajudando alguém. Era muito legal. Eu lembro desse menino de circo, não sei se o Chuchu falou dele, Carlos ou Carlinhos. Ele, sei lá como é que o Wallace encontrou ele lá na rua da cidade, trouxe ele. Mas esse coitado não tem onde dormir. E o moleque dormia na sala, num colchão que a gente colocou lá para ele. Mas daí passou uma semana ou duas e o Chuchu e eu falamos, já deu, né? Vai embora. E o moleque não queria ir embora de jeito nenhum. Até botou uma faca embaixo do travesseiro uma vez. E a gente não ia tirar ele de lá. E a gente falou, olha, você não pode fazer isso. Porque você não sabe quem são essas pessoas que você está trazendo para dentro de casa, né? E daí eu acho que o moleque roubou o que dava para roubar dele, porque o Wallace recebia dinheiro, trazia o dinheiro todo para casa. Todo o salário dele, né? Todo mês. Ele pegava lá o chequinho e falava, vai lá buscar o meu dinheiro. Eu falava, Wallace, por que não deixa no banco, né? Mas, sei lá, ele gostava de ter o dinheiro lá com ele, não acreditava muito em banco. Daí ele tinha aquele pacote de dinheiro lá, vinha as pessoas, ele dava dinheiro para frente, para trás, quem quisesse, né? Quem precisasse. E eu acho que esse moleque finalmente foi embora, tipo um dia depois que ele recebeu o salário dele, passou a mão em tudo, foi embora e desapareceu. Pessoa boníssima, muito inteligente, prestativo. É uma pessoa especial mesmo, como eu falei, né? Gostava muito da família, vivia pela família, adorava as meninas. As meninas. Mas eu lembro que tinha alguma coisa com ele ter arrumado um emprego para o Ted na Globo, para fazer uma novela. E porque ele tinha muita conexão com gente de teatro, com gente de televisão e tal. E o Ted eu acho que gravaram tipo uma semana dessa novela, era uma novela das 6, uma coisa assim,
mas o bonitinho, acho que não queria trabalhar, ou tinha que levantar muito cedo, voltou para Araraquara. Eu lembro o dia que ele chegou, não, é muito trabalho e tal. Não quis, mas o Wallace tinha essas conexões, conhecia muita gente, conhecia gente de teatro. Em relação a mim, eu acho que eu vivo com pouca coisa, mas de vez em quando eu me apresentei. Quando eu tenho vontade de comprar uma porcaria qualquer, eu compro. Mas é uma coisa que eu acho muito bacana, é quando eu vejo alguma coisa que pode criar prazer para uma pessoa, e eu tenho dinheiro para comprar aquilo e dar para a pessoa, e puxa, isso eu acho muito bacana mesmo. A vovó, ela não deixava nem quando a gente era pequena brigar, entendeu? Vai lá, dá um abraço na sua prima e dá um beijo nela, entendeu? Então, acho que isso que uniu tanto essa família. Vai educando, né, a criança. Né? Nós somos super unidos. Você pode estudar, mas como é que eu vou estudar? Eu não tenho dinheiro. Mas você pode fazer como eu, você pode ler livros, eu tenho essa biblioteca. E aos poucos eu fui ganhando essa confidence, essa autoestima e esse desejo de fazer alguma coisa na vida. Então, ele tinha muitos livros, ele me levou na biblioteca na biblioteca pública, que tinha menos livros do que ele tinha na época, dos livros interessantes, né? E eu lia muito, eu virei muito autodidata porque eu via ele, eu ouvia o Wallace sendo um autodidata e entendendo que também podia ser uma autodidata. Quando eu voltei a vê-lo de novo, ele falou, tá vendo, você foi para a França, você queria sair do país, eu sempre queria ir para a França, eu falava isso para ele, eu quero ir para a França um dia. Ele falou, você foi para a França, continua fazendo, não volta para Araraquara, continua fazendo o que você quer fazer. Eu falei, mas eu ainda não fui para a universidade, mas um dia você vai para a universidade. Eu acabei indo para a Universidade de Stanford, que é uma das melhores do país. Na faculdade que eu fiz na Universidade de Stanford, é a melhor do país. E acabei indo para a Colômbia, que é uma das melhores do país também, é uma das Ivy Leagues. Então eu acho que todo de acreditar que eu podia sair de Araraquara sem nenhuma condição e chegar onde eu cheguei, e não estou falando de poder econômico, não, estou falando de desenvolvimento intelectual, né? Eu acho que é uma coisa que eu aprendi ali na rua 15 de novembro, na Avenida 15 de novembro, na casa do Wallace. E, na verdade, se minha madrinha já era mais velha, quando eu fui morar com eles, então ele que cuidava de mim, né? Ele que cuidava, então quando tinha que pedir tudo que era orientação de escola, de educação, de corrigir tarefa, sabe, de puxar a orelha por causa de nota, era ele. Legal, né? E daí a gente foi ficando amigo. E a gente ia no sábado, pegava um fim de semana e no sábado estava lá para fazer a peregrinação com o Chico. Então cada um pegava um saco de mantimento, punha nas costas e ia com ele. E lá onde ele morava não tinha luz, era um bairro sem calçamento, sabe? Hoje já está dentro da cidade, mas era Bem pobre. bem pobre. Mas era um relacionamento, assim, muito harmonioso. Muito harmonioso com a família mesmo, com a minha madrinha e com meu padrinho. Nunca vi discutir, nunca vi. Eu nem sabia, assim, nem sabia que existia a discussão. De repente deu uma chuva que correu cada um para um canto. E eu corri pro muro, tá balangando você. Aí eu corri para um muro para me proteger um pouco. Quando eu vejo, está o Chico do meu lado. Aí o Chico falou assim, dá o braço para mim, bem, eu não conseguia chegar nem perto dele. Aí eu dei o braço para ele e falou, vamos entrar nessa casa aqui, que essa casa aqui está esperando nós. Aí entramos. Agora, quando eu tenho uns arranca-rabo com as minhas filhas, assim, eu falo, meu Deus, deve ser de outra encarnação, porque eu nunca vi ninguém brigar. Eu não fui criada no
meio da briga. Então eu estranho, assim, sabe, de ver. Era tudo muita classe, sabe? Tudo muita classe. Então eu falo, é de outra vida que eu conheço as brigas, não é dessa. Ela tinha lá no meio, era uma toalha de saco, sabe? Mas alva, sabe? Branquinha. E tinha uma meia dúzia de canequinha de alumínio, mas brilhava até, tão limpinha que estava. E uma jarra de vidro branca. E essa jarra começou a borbulhar. Parecia que tinha jogado 10 sorrisal lá dentro, aquilo começou... Todo mundo arregalou o olho assim e punha na canequinha e te dava. E você tomava, parecia que você estava tomando o perfume da Sheila. Aquilo... E aí passava a canequinha para o outro, acabava a água, ia lá na torneira, pegava a água da torneira, punha lá, olhava para... Ficava branca que nem tivesse leite. É. Certo? Você estava lá esse dia, Sinida. Ah, eu fiquei impressionadíssima. Outro dia eu estava falando com as minhas filhas, eu falei, eu não sei o que eu fui fazer nessa família, sabe? Eu não consegui entender. Né? Eu falei assim, acho que depois que eu desencarnar eu vou descobrir. Porque não foi 1 ano, 2, né? A vida. É. E foi a sua Minha formação. Aí nós viemos para cá, né, Sinida? E nós resolvemos fazer a mesma coisa que o Chico. Aí nós começamos a fazer peregrinação. Aí nós íamos lá atrás do Clube Araquarense, que tinha lá, a gente era menina, tinha 12, 13 anos, que tinha lá a zona do Meretrício lá. Lá, como é que chamava lá, Sinida? Sei lá. E tinha uma mangueira enorme. Então a gente reunia lá, nessa mangueira, e imitando o Chico, né? E aí a gente rezava e a Sinida cortava cabelo das crianças. E eu fazia curativo. Então vinha a pessoa com o pé tudo rebentado, eu levava algum tipo de medicamento. Gente, eu nunca soube que a Sinida cortava cabelo. Das crianças. Eu cortei cabelo do tio Wallace muito tempo. Mas eu tinha Ele saía da casa dele a pé. Eu já era casada, morava atrás do cemitério, mas não era lá onde é que você falou, não. Não, era bem... Isso aí você corta. Um flashback de Wallace Leal Rodrigues, começando sobre as lembranças que ele tem da relação da Lívia Lentulus, né, com o serviço de amor ao próximo, de caridade. E o Chico fala que Emmanuel tem algumas recomendações para fazer, que é se comunicar. E nessa comunicação, Emmanuel elogia muito o trabalho que o Wallace desenvolve na Obreiros do Bem, com os enxovaizinhos para crianças, para recém-nascidos de mães carentes. E um dia a Julieta chamou ele no posto de saúde ali, na Praça Petoledo, que ela era diretora lá, qualquer coisa assim, e falou, Wallace, quero que você venha aqui ver uma coisa. E ele foi. Chegou lá, ele presenciou como as mães chegavam com as crianças pós-parto para levar para examinar lá. Elas cortavam a calça dos maridos no joelho e enfiavam a criança dentro ali. Não tinha roupa, não tinha nada. Não tinha uma coisa para embrulhar, certo? Aí o tio Wallace falou, não, nós vamos montar uma costurinha. Isso... 70 anos. 70 anos. É o enxoval mais antigo de Araraquara, porque eu morava ali perto. Então, meus filhos eram pequenininhos, eu levava eles para a creche para estudarem lá e costurava. Isso há muitos anos, 50 anos.
O Chico que falou, Wallace, a sua costura vai chamar Lívia Cornélia, por causa do Públio Lentulus. A esposa. A esposa dele. Eu gosto muito do espiritismo no aspecto social que ele tem. Eu acho que é uma mensagem maravilhosa, uma mensagem que vai ajudar muito a humanidade. E nesse aspecto eu acho fabuloso, eu gosto de trabalhar esse aspecto social do espiritismo. Acho que dou uma relevância muito grande a essa parte, assim, que muita gente não se importa com ela, mas eu me importo muito com ela. Ela é muito importante para mim. Ela por sinal, é a mais importante para mim. E era muito voltado para assistência, apesar de ser um homem muito culto, ele falava vários idiomas, né? E apesar de ser, ele gostava da parte assistencial, se dedicava ao enxovalzinho da história que eu já contei, que ele doou um para nós, um enxovalzinho. E sempre ele estava nessa atividade dele. Wallace, que sustentava as grávidas, sofridas, com a caravana Lívia Cornélia Lentulus, a esposa de Publio Lentulus. Aí quando eu fui para 4º ano do grupo, em 64, lá na creche tinha um curso de admissão. Ele era um dos professores. Aí ele foi falar com a minha mãe, se quisesse fazer o curso, porque você só entrava no ginásio fazendo esse curso de admissão. Então eu fui, a partir de agosto, fazer admissão, e à noite. E muitas vezes subia com ele. Emmanuel o elogia pelo seu trabalho de aulas particulares, né, para alunos carentes, né, para prestarem a admissão, né? O que era admissão, né? Antigamente, quando a pessoa terminava o curso primário, né, que era o primeiro ciclo, vamos dizer, da educação, para entrar no ginásio, não existiam vagas suficientes para todo mundo. Então existia uma prova, tipo um vestibular, para a pessoa ingressar no ginásio. Teve uma vez que acabou a aula com o tio Wallace, eu não sei se ele teve algum compromisso, alguma coisa, ou era outra pessoa que estava dando aula nesse dia, e eu fui atrás do meu padrinho para ir embora à noite, né? Aí eu fiquei esperando. Aí conforme eu subi assim, eles estavam lá na frente, aí tinha um senhor sentado ali. Aí eu sentei atrás do senhor, assim, sabe? Ele falou assim, senta aqui na frente, filha, senão você não vai enxergar. Aí eu levantei assim, dei a volta e sentei. Quando eu sentei, eu olhei e não tinha ninguém. Eu quase morri! Eu acho lindo a gente ver a inteligência desabrochando numa criança, e eu acho que é um espetáculo que a gente não deve perder. Ver esse processo o amanhecer da inteligência numa criança e a personalidade surgindo. Eu acho uma coisa fascinante. Aos domingos, costumávamos passar o dia praticamente juntos, desde as reuniões doutrinárias matinais, seguidas de passeios à tarde e culminando nas sessões de cinema. Que dias inesquecíveis aqueles! Creio que para nós e para ele foi um tempo bastante proveitoso e feliz. Eu fiquei muito lisonjeada, de necessitada. Para mim é uma grande oportunidade de lembrar do meu amigo, fazer que todos saibam quem foi esse moço, a alegria que ele causava na nossa cidade. Ele era muito hilariante também, sabe? Ele era engraçado, ele brincava. Embora de formação espírita desde a infância, somente lá pelos anos de 1950, pudemos contar com a presença e participação desse querido companheiro Wallace na mocidade, a qual imprimiu grande dinamismo. Sua interferência, aliada à ajuda e entusiasmo de todos, a mocidade pôde contar com a presença ilustre de alguns cientistas, filósofos, escritores de renome nacionais e internacionais, como, por exemplo, citaríamos entre outros Pietro Baldi, autor da monumental obra A Grande Síntese, além do jovem e promissor Divaldo Pereira Franco e do deputado Campos Vergal. Que levou 2-3 dias para chegar em Araraquara. Não, 2 dias. Bom, chegamos. E logo o seu Mário me levou para o programa A Hora da Saudade, logo em seguida.
E aí fiquei conhecendo o Parreira. E aí o Parreira me trouxe para a Sociedade Beneficente, para o SBOB, que eles chamavam SBOB. E foi quando conheci o Wallace e toda a turma, o Edson. Ficamos muito amigos, inseparáveis nesse período de 3 anos. E aí depois conheci o Nestor, em 67. Foi em 67 mesmo que conheci o Nestor e namoramos aquele período curto. Foi desde então que na minha alma eu trouxe como lembrança desse amor fagueiro, esse beijinho estaladinho e doce que nós trocamos sob o pessegueiro. E o Wallace, ele foi meu companheiro de mocidade. Então, no meu álbum ali tem a letra dele maravilhosa, que ele escreveu para mim. E ele era meio discriminado, porque ele tinha um tipo bastante feminino, assim, né? E na época isso era um problema. E ele se manifesta dizendo que ele me agradecia por eu ter sido sempre muito igual para com ele. O Wallace escreveu para você, você tem aí? O Wallace, olha a letra do Wallace. Letrinha. Olha que maravilha de letra. É. Sempre foste tão boa, meiga e igual para comigo, que considero um privilégio conhecer-te. Quero-te muito, gosto imensamente de ti, minha querida Arlete, e por este motivo abraço-te. Um grande abraço, registrando minha insignificante passagem pelo teu álbum. Wallace Araraquara, 1953. O acolhimento inesperado. Posso imaginar o tempo em que somos jovens. Loucos cabelos desnastrados na brisa seguem todos rumo ao mar e apertam nos dentes frutos de riso, e o sumo de álacres gargalhadas tingem-lhes os lábios de escarlate. A ponta da baleia, o farol do delfim e a ilha do sol, coisas que meu olhar vislumbra pelos vidros de melancolia do meu sótão sem idade. Como são belos quando colhem os frutos selvagens entre as sarças das dunas, e quando riem e pesadamente se atiram sobre a areia para olhar um alto voo de gaivotas e a migração das aves. Com que sentido de distância deixam que o olhar se perca, como se perde o tempo conivente, e assopram búzios, e freneticamente tecem gestos e libertam movimentos sobre as cristas das ondas espumosas. Como parecem jovens assim, quando tomam nas brancas mãos formosas, indiferentemente, os restos dos naufrágios das tragédias do mar, e atiram luminosas cabeças contra a brisa, devolvendo às ondas em altos arcos de arremesso os atormentados destroços das tragédias do mar. Como se fazem lados sobre as penedias e agitam leves roupas como asas, como acenos de tristeza inexistente para a rota indefinível das caravelas perdidas. Vejo-os assim sobre os penedos, por entre nuvens de gaivotas que desfecham claros gritos de prata e de cristal. Ouço-lhes as vozes fortes e os risos estridentes. Do cesto do gageiro ao mastro, a curva da enseada morre neste olhar. Já vou. A lágrima pesou e a chama alçou-se. Um só instante mereceu. A imaginação pendera como a flor que abandonou as pétalas ao ritmo da pêndula envolvente, obnubilada de sono, e adormeceu inesperadamente envelhecida, sonhando com o mar. É só isso, né? Uma provinha aqui do Esplendor Desacorrentado. É a parte misteriosa e desconhecida da minha personalidade. Eu tô dando um pouquinho dela para você, ok? E um abraço, amigo.
E muita ternura para você. Do Wallace. Poderes do Espírito tem sido a minha lida, releitura e reunião entre o inscrito e o circunscrito, o além que consola e consolida, fogo, água e rito, logos dito, das cartas aos WhatsApps, função e fusão, prece e meditação, da visão ao insight, nichos, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos, em constelação e laços, sóis, indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa, e aqui estamos nesta urbis Paulus, entre correntes e mares de pensamentos, divino abraço, tics e tedes, solidões engarrafadas, megas, blasters e blues, Jetsons, gadgets, panóticos e sinóticos, entre id e ego, superego. Quanto grego não só, mas guaranis africanos, italianos, japoneses, armênios e bahias, rolezinhos e parklets, astúcias e primícias, fluxos, empatias, tudo junto, Ave Paulus. Poderes do Espírito, ai, ai, ao insight, nichos, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos, em constelação e laços, sóis, indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa, e aqui estamos nesta urbis Paulus. Poderes do Espírito